depois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Emmanuel intitula o seu comentário Objetivos da Fé. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no episódio de hoje nós vamos refletir sobre a fé. Para que fé? Por que nós precisamos ter fé? Eu sei que as perguntas podem parecer meio impróprias, sobretudo num programa que trata de religiosidade, de espiritualidade, de evangelho, mas nós não devemos tomar esse tema como se ele fosse um ponto que já estivesse resolvido e que não necessitasse de maiores reflexões e aprofundamentos. Porque se nós não pensamos sobre a fé, se nós não refletimos sobre a fé, se nós não raciocinamos sobre a fé, nós corremos o risco de convertê-la em veículo do fanatismo, em veículo do sectarismo, em veículo do comercialismo. E quando a gente fala do veículo do comercialismo, não é só no sentido do recurso monetário, do dinheiro, que muitas vezes até tem o propósito principal em algumas propostas de fé, mas da gente simplesmente converter a fé numa relação de troca. Eu tenho fé, então eu devo receber saúde, recursos financeiros, possibilidade de crescimento, paz, tranquilidade. Ou seja, é como se as nossas expressões de fé, às vezes inconscientemente e de boa vontade, elas se expressassem somente no campo das nossas experiências materiais. E as nossas experiências materiais têm a sua importância, têm a sua relevância, nada de errado com a gente trazer a fé também para o campo das nossas experiências, desde que de maneira legítima, de maneira honrada, de maneira honesta, a gente busque também aplicar a nossa fé a esse campo da nossa experiência material. Só que nós não podemos esquecer que a experiência material, nos seus fundamentos básicos, da alimentação, da reprodução, do descanso, da saúde, da perpetuação das espécies, isso também está presente nos animais, que não têm as mesmas possibilidades de expressão de fé que nós, como seres humanos, dispomos. Ou seja, o animal também ele tem todos esses elementos materiais, todas essas necessidades, mas ele não tem a mesma possibilidade de expressão de fé. Ou seja, se a gente confinar a nossa fé restritamente a esses elementos, nós estamos deixando de aproveitá-la naquilo que há de mais importante, que é o ser espiritual que cada um de nós é. Quando nós pensamos em fé, devemos sempre conectá-las à nossa individualidade imortal. E isso, independente da religião, da forma, da denominação que nós escolhemos, que tem a sua importância, todas elas, com diferenças aqui ou acolá, que se ajustam melhor à prática, ao interesse, à familiaridade de cada pessoa. Todas as religiões têm esses elementos de diferença, mas todas elas partem de um princípio, que nós somos seres imortais. Sejam elas que estão debaixo do guarda-chuva do cristianismo, com tantas denominações, seja do budismo, do hinduísmo, das religiões afro-brasileiras, todas elas compartilham esse elemento em comum, que é o nosso ser imortal. Portanto, nós devemos estender também a fé nessa dimensão da nossa imortalidade. E não exclusivamente no sentido de acreditar, de crer que nós somos espíritos e que a morte não vai destruir o que nós somos em essência. Porque isso seria simplesmente a gente dar uma vislumbrada na porta da casa sem adentrar de fato para ver o que é que tem lá dentro. A fé ela nos convida a essa aproximação com a nossa essência imortal. Ela nos convida a refletir sobre a nossa individualidade, sobre o que nós estamos construindo nessa dimensão da imortalidade. O que é que nós estamos nos tornando que vai ser o nosso patrimônio por
todos os séculos e séculos e milênios que virão. E dentro dessa dimensão, a fé se apresenta sob dois elementos muito importantes. A fé pode ser comparada a uma bússola que marca a direção do norte, que indica a direção que a gente deve seguir, que previne a gente de tomar determinados desvios, atalhos que vão mais nos afastar daquele nosso alvo do que nos aproximar do nosso objetivo. A fé é essa bússola que faz com que nós, nas estradas da vida, não percamos de vista aquilo que nós somos de fato, o ser imortal que nós somos. Porque é muito fácil, quando nós estamos passando por situações, às vezes, de dificuldade, de problemas, de desafios, a gente ceder espaço ao desespero, ao desânimo, ao pessimismo, esquecendo que somos espíritos imortais, que essas circunstâncias vão passar e que nós sobreviveremos a todas elas, não importa a sua dimensão e a sua aparente grandiosidade, quando nós as estamos vivenciando, quando a gente está passando por elas. Da mesma forma, quando a gente está passando por uma situação de facilidade, de abundância, de tranquilidade, de paz, às vezes a gente pode se esquecer da fé. E a fé vai nos lembrar que todos esses elementos são importantes, nada de errado com eles, mas eles não podem ter um fim em si mesmo. Eles podem ser utilizados na conquista dos elementos imortais, na prática da caridade em relação ao próximo, no autoaperfeiçoamento, no desenvolvimento de habilidades, na compreensão mais ampla da vida, no favorecimento do progresso, do auxílio às outras pessoas. Ou seja, a fé é essa bússola que faz com que nós não nos desviemos da estrada que o espírito imortal deve trilhar quando passando pelas experiências materiais. Mas a fé também tem um outro elemento, que pode ser comparado à luz. A luz que ilumina o caminho, que ilumina a estrada, para que a gente não tropece naquelas pedrinhas, para que a gente não cometa equívocos. A fé nos convida a essa análise mais profunda, para que nas nossas relações nós nunca esqueçamos, por exemplo, que o outro também é um espírito imortal, que ele também vai passar por experiências de aprendizado e de crescimento, de que nós vamos ter com esse espírito, com essa pessoa, uma possibilidade de reencontro milhares e milhares de vezes no nosso futuro. Imaginemos que a gente olha aquela pessoa que não coaduna com a nossa maneira de pensar, que às vezes está equivocado mesmo, e a gente olha simplesmente do ponto de vista material, pode ser até que a gente cultive determinados sentimentos de raiva, de rancor, de mágoa, às vezes até de agressividade. Mas se a gente olhar para aquele espírito como um espírito imortal, também filho de Deus, assim como eu, não significa que nós vamos aplaudir o erro, que nós vamos concordar com o equívoco, que nós vamos favorecer a ignorância, de forma alguma. Mas a gente vai olhar para a essência do que o outro é de uma maneira diferente, e isso pode suscitar em cada um de nós uma postura que não é conivente, que ela não concorda, mas é uma postura de respeito, de hombridade, de honra perante aquela outra pessoa. Então a fé também nos convida a esse exercício de olhar para as nossas experiências, para a nossa estrada, de uma maneira mais profunda. A fé é um elemento de fundamental importância para a nossa vida, independente da expressão religiosa que favorece o cultivo dessa fé. Mas se ela é uma fé verdadeira, legítima, independente da expressão religiosa, ela vai nos convidar a sermos pessoas melhores, seres humanos mais dignos, criaturas mais vinculadas ao bem, ao amor, à paz, aonde quer que nós estejamos, por conta desses dois elementos. Ela vai se converter na nossa bússola e na nossa lâmpada, iluminando os nossos caminhos na terra. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, e nos diz: pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Emmanuel intitula o seu comentário Objetivos da Fé. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida?
Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Uma bela página de Emmanuel nos convidando, independente da denominação religiosa, a refletir sobre os objetivos da fé na nossa vida. E o desafio para hoje, o nosso convite, é que nós façamos essa indagação, que nós reflitamos sobre isso. Qual tem sido o objetivo da fé em minha vida? E acrescentar uma outra pergunta: como eu estou vivenciando a minha fé no cotidiano, no dia a dia? Como é que eu estou, de fato, construindo a minha individualidade imortal através das minhas escolhas, das minhas decisões, das minhas ações no campo da nossa experiência cotidiana? Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Lembrando sempre que, se você achou esse conteúdo interessante, lembre de assinar o canal, deixar os seus comentários, as suas perguntas, ligar o sininho de notificações para que a gente possa continuar juntos aqui refletindo sobre o Evangelho e que esse conteúdo possa também alcançar mais corações e mentes que possam se afinar com a mensagem do Cristo. Um grande abraço.